Manutenção preventiva de transmissão automática. Devo fazer? Não devo fazer? O manual do meu carro fala que eu não preciso fazer. Hatcher, o que eu preciso saber de manutenção preventiva na transmissão do meu carro? Fica comigo que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo com essa BMW. Sejam muito bem-vindos ao canal da Hatcher Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar todas as manutenções, os nossos procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. Olha só, manutenção de transmissão automática. Quando a gente fala de manutenção de transmissão, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Óleo de transmissão. E aí, Radner, precisa trocar? Não precisa? Muita gente fala que eu já troquei o óleo, e eu não troquei o óleo, e o meu carro está com 200 mil quilômetros, e eu nunca troquei o óleo, eu faço só troca parcial. Eu vou dar a minha opinião como reparador especialista há mais de 10 anos com transmissão automática e o que nós vemos diariamente na oficina. Tá bom? Isso serve de lição para você aprender um pouco mais também de como você pode cuidar melhor do seu carro. Quando a gente fala de cuidados preventivos de carro, pessoal, nós sempre pensamos no menor custo possível. Qual que é o menor custo possível quando nós falamos de manutenção de transmissão automática? É a manutenção preventiva. E a única manutenção preventiva que nós temos em transmissão automática é o fluido. São os filtros, quando pode ser substituídos. Então, a troca do fluido, ela se torna um componente importantíssimo para ser substituído na transmissão. Você sabe qual é o componente mais importante de uma transmissão automática? É o fluido. Por quê? Sem o fluido, você não tem pressão hidráulica, você não tem funcionamento dos componentes, você tem a deterioração de todos os componentes internos da transmissão. Então o óleo, ele se torna o componente mais importante da transmissão. E muita gente negligencia a substituição do fluido, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu já vi inúmeros de transmissões destruídas por causa de uma falta de fluido. E já vi também casos de carros, por exemplo, 200 mil quilômetros, nunca fiz a troca do fluido e a transmissão está funcionando corretamente. Então, são casos e casos. Existe aquele caso que com pouca quilometragem o carro apresentou problema e existem aqueles casos que você já está andando a 200 mil e nunca teve problema. Para você evitar e ter uma durabilidade maior do conjunto da transmissão, faça a troca preventiva. Isso vai dar uma durabilidade muito maior para o seu carro. Tá? Estamos aqui com um caso bem peculiar, olha só. O dono desse carro, ele veio através das nossas redes sociais. Ele viu o nosso conteúdo aqui no YouTube, gostou, entrou em contato com a gente e trouxe para nós fazermos o trabalho no carro dele. Você sabe de onde esse cliente veio? Nós estamos em São Bernardo do Campo. Ele veio de Cubatão, litoral aqui de São Paulo. Então ele andou aí, 45 quilômetros. Ele subiu a serra, pagou o pedágio, que não é barato o pedágio aqui em São Paulo, é em torno de mais ou menos uns R$ 35 aí, mais ou menos, e veio até a nossa oficina, porque ele entendeu que a nossa especialização e o nosso trabalho é de prevenção na transmissão dele. Então, como ele acabou de adquirir esse carro, ele quer fazer as manutenções para que ele possa ter a durabilidade do carro por muito tempo, certo? Esse carro aqui, olha só, BMW X1, ano 2012. 2012. O carro já tem 13 anos de uso. E ele está com 45 mil quilômetros. O dono desse carro ele não tem histórico de manutenção de troca de óleo. Ele conhecia o ex-dono, perguntou para o ex-dono, e o ex-dono falou que nunca fez uma manutenção de troca de óleo. E aí você deve se perguntar, poxa, Radler, 13 anos, já não era para ter dado problema nessa transmissão? Pelo que você está falando, que é 40 mil quilômetros ou 4 anos, já devia ter dado problema nessa transmissão. É o que eu estou falando aqui. Existem casos que vão te durar muito tempo e já vi casos de pouca quilometragem apresentarem problemas. Então, como que a gente faz para prevenir isso? Fazendo a troca preventiva. E é exatamente o que o dono veio fazer aqui. A troca preventiva para não ter problemas com a transmissão. Na verdade, isso daqui já não é mais uma troca preventiva. Isso é uma troca corretiva. A preventiva é a cada 40 mil quilômetros ou 4 anos. Tá? E aí você deve se perguntar,
Ratner, o fabricante do carro, ele não preconiza a troca de óleo. Por que que eu deveria trocar o óleo? Vou colocar aqui duas situações para você entender um pouco melhor. Olha só, o fabricante do teu carro, ele não está preocupado com a vida útil da transmissão, tá? Ele vai se preocupar com o motor, ele vai se preocupar com outros pontos que têm desgastes mais avantajados. Para o fabricante, é muito mais negócio ele colocar uma transmissão nova no seu carro do que ficar fazendo trocas de óleo de transmissão. Entendem? Então, a ideia do fabricante é vender a transmissão para você quando der problema. Segundo ponto, você já viu alguma concessionária que faz troca de óleo de transmissão? A única que está fazendo agora, que é uma troca parcial, que na minha concepção é uma troca errada, é a Honda. Minimamente eles estão fazendo uma troca parcial. É melhor do que não trocar? É melhor. Mas ainda, na minha concepção, é uma troca errada. Porque imagina, o que é a troca parcial? É você drenar uma parte daquele óleo velho de dentro da transmissão e completar com óleo novo em cima de um monte de óleo velho. Isso é certo ou errado na sua concepção? Da sua opinião. Na minha concepção como reparador, é totalmente errado. Porque é a mesma coisa você pegar um balde de 10 litros de água suja. Você vai tirar 5 litros de água suja e colocar 5 litros de água limpa. Aquela água vai continuar suja. É a mesma concepção de uma troca de óleo de transmissão automática. E terceiro ponto. Quando o fabricante ele faz um teste nessa transmissão, ele faz o teste em laboratório. O laboratório nunca vai simular as condições de funcionamento do trânsito do dia a dia. Como você anda no dia a dia, o desgaste da transmissão no dia a dia, entende? Porque cada carro vai ter a sua condição de funcionamento. Então, isso é uma coisa importante. E é exatamente isso que nós, reparadores de transmissão automática, vemos diariamente. Carros em várias condições de desgaste, carros em várias condições de funcionamento. Entendem? Então, para prevenir isso, é por isso que nós sempre vamos preconizar a troca de óleo, porque nós queremos que você economize com isso. Nós queremos que você não precise fazer a manutenção da transmissão. É por isso que nós preconizamos a troca do óleo. Beleza? Então, bora lá para fazer o trabalho desse carro e eu quero que vocês acompanhem com a gente como que vai ser a troca de óleo e eu quero que vocês também acompanhem como é que vai estar um óleo de 13 anos lá dentro da transmissão. Beleza? Bora lá, tem bastante trabalho. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui o procedimento de troca de fluido de transmissão dessa BMW X1. Motor 2.0 N46, transmissão de 6 velocidades. Essa transmissão, ela tem acesso ao filtro, então nós também vamos fazer a substituição do filtro. E sempre que a transmissão tiver acesso ao filtro, faça a substituição. E aqui vai ficar uma outra dica bastante importante, olha só. Essas transmissões aqui, muitas delas têm acesso a fazer a substituição do filtro, mas muitas transmissões, o acesso do filtro é interno. E aí o que acontece? Quando o acesso é interno, você não consegue fazer a substituição do filtro de óleo dessa transmissão. E toda a sujeira do óleo fica acumulada no filtro. Então o que vai acontecer? Se você não faz a troca preventiva, você vai começar a acumular muita sujeira nesse filtro. E como você não tem acesso, esse filtro vai ter entupimento precoce. Então tá aí mais um motivo importante para você também fazer a troca preventiva do óleo, certo? Como todos os trabalhos aqui, nós não executamos apenas a troca de óleo da transmissão, tá bom? Se um cliente chegar aqui e falar, André, quero só trocar o óleo da transmissão, nós não vamos executar. Nós vamos executar um diagnóstico preliminar nessa transmissão para saber se de fato ela pode ou não passar por um processo de diálise, tá? Porque pensa comigo, olha só, já é um carro de 13 anos de uso, 45 mil quilômetros. Nós não temos histórico de como o dono cuidava desse carro. Nós não temos histórico de como andava esse carro. Quais foram as condições de rodagem desse carro. Então a possibilidade de nós termos um problema interno na transmissão aumenta, tá? Por quê? Óleo já degradado, desgastes prematuros internos da transmissão. Então nós, como profissionais, precisamos avisar o dono do carro qual é a condição da transmissão e se essa transmissão não tem nenhum problema. Por quê? Nós, como oficina especializada, temos o dever de avisar o dono do carro e temos também a responsabilidade de nos proteger. Porque imagina, a gente faz uma troca de óleo numa transmissão que está com problema. E aí, olha só o problema que a gente acaba comprando, entendem?
Nem sempre o diagnóstico vai nos dizer problemas internos da transmissão, e isso eu vou mostrar para vocês durante o procedimento. Porque existem análises que nós fazemos para entender como está o desgaste interno da transmissão. Agora, para saber como é que está o desgaste total da transmissão, isso a gente não vai saber. Vou mostrar aqui na prática para vocês, olha só. Nós estamos fazendo aqui, ó, a abertura de uma transmissão automática. Desse Sentra aqui, que já passou por diagnóstico e nós vimos que ele tem problema. Então, olha só. Olha quantos componentes nós temos internos da transmissão, e esses componentes nós não temos acesso na hora que nós vamos fazer um diagnóstico. Qual é a única maneira de nós acessarmos esses componentes? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo, ó, a abertura da transmissão. Então, olha só, deixa eu virar ele aqui rapidinho, só para mostrar. Olha só. Nós temos aqui, ó, vários componentes, ó, que ficam dentro da transmissão. Então, para examinar esses componentes aqui, ó, nós precisamos fazer a abertura. E a gente não faz uma abertura da transmissão quando nós estamos fazendo o diagnóstico. O diagnóstico, ele nos mostra como está o funcionamento geral da transmissão. Só que se tem um desgaste aqui, a gente não vai conseguir ver isso. Entendem? Então esse diagnóstico preliminar que nós fazemos na transmissão do carro é para identificar se ele tem de fato algum problema já apresentando no câmbio, que isso vai impossibilitar a substituição do fluido ou isso vai trazer maiores problemas para o dono do carro. Entendem? É por isso que nós fazemos o diagnóstico inicial na transmissão. E quais são os procedimentos? Primeiramente, começa com uma boa entrevista e uma boa conversa com o dono do carro. Se ele já tem esse carro há muito tempo, se ele já tem algum histórico de manutenção, se já fez alguma manutenção não relacionada também à transmissão automática, se ele já foi feito substituição de fluido de transmissão. Então todo esse histórico nós conversamos com o dono do carro para entender o que nós vamos começar a mexer. Segundo teste, nós fazemos um teste de rodagem. Então nós vamos andar no mínimo 10 km com o carro em várias condições de funcionamento. Baixas velocidades, baixas rotações, altas rotações, marchas acima, marchas abaixo, para ver como está todo o funcionamento da transmissão. Ver se tem algum barulho, tranco, desconforto, alguma luz de anomalia acesa no painel. Estando tudo certo, vamos para o próximo passo. Teste completo de sistema de bateria. Pessoal, bateria é importantíssima para o funcionamento da transmissão. Se você tem uma bateria que está irregular, você vai começar a gerar problemas não só na transmissão, mas em todo o sistema eletrônico. E quando nós estamos falando de carros importados premium, a bateria é de extrema importância, porque nós temos aqui muitos sistemas eletrônicos, muitas redes de comunicação e praticamente tudo no carro é elétrico. Então, se você não tem essa demanda energética correta, você vai gerar um problema de transmissão ou em outros componentes. Muitos problemas aí desses carros estão ligados à bateria irregular, tá bom? Então, se você tem um carro premium, se liga na bateria porque ela é o principal causador de problemas. Terceiro ponto do diagnóstico que nós vamos fazer, um diagnóstico eletrônico. Vamos entrar com um scanner, fazer uma varredura em todos os módulos eletrônicos do carro para ver se tem falhas e vamos também verificar parâmetros de funcionamento, pessoal. É o que muita gente não faz, tá? Coloca o scanner, só vê o código de falha. Isso não vai te ajudar em nada, tá? Por quê? Muitas vezes você não tem um código de falha e tem um problema no carro. E aí, como é que você vai fazer para descobrir? Através de análise de dados. E isso a gente vê lá no scanner lá. Eu vou mostrar para vocês só o procedimento de scanner, tá bom? Porque os outros procedimentos eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando como é que são esses procedimentos, tá bom? Aqui eu tô só descrevendo quais são os processos que nós fazemos pré-troca de óleo de transmissão, tá? Próximo passo que nós vamos fazer, um diagnóstico visual em todo o conjunto do powertrain. Visual no motor para ver se tem alguma irregularidade, se tem vazamento, se tem alguma mangueira solta, se tem algum falhamento, se tem alguma irregularidade, tanto no motor quanto na transmissão. Porque nós precisamos minimamente gerar um pequeno histórico para o dono do carro. E isso a gente já consegue fazer a verificação só visualmente. Claro, tem componentes que nós não vamos conseguir verificar? Com certeza. Mas aqui o intuito é um diagnóstico preliminar, tá? Não é um diagnóstico aprofundado. Existe procedimento de diagnóstico aprofundado? Sim, mas aqui é um preliminar para substituição de fluido, tá? E o último ponto é a análise do fluido, que aí esse é o ponto alto do diagnóstico, porque nós precisamos examinar se tem alguma contaminação e ver de fato o estado do fluido, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o diagnóstico com o scanner e vou mostrar também a análise do fluido, beleza? Para vocês verem.
Pessoal, tudo isso é para fazer uma simples troca de óleo de câmbio. E aí você deve se perguntar, ô Ratner, cara, é meio complicado, hein, fazer troca de óleo de transmissão? Pessoal, uma troca correta tá? Se você levar aí num cara que só vai trocar o óleo da transmissão sem analisar, sem nada, tudo certo. Nosso trabalho aqui é manutenção preventiva. Nós precisamos detectar se tem problemas nessa transmissão e se isso vai acarretar maiores problemas para o dono do carro. E se nós encontrarmos alguma anomalia na transmissão, nós não vamos executar a troca de óleo. Se a transmissão em algum desses passos tiver um problema, nós não vamos executar a troca de óleo. Nós vamos avisar o dono do carro que tem um problema na sua transmissão, e aí ele vai decidir se ele quer arrumar a transmissão ou não. Mas isso nós não vamos ter de responsabilidade para a nossa oficina. Porque a partir do momento que você mexeu no carro do cliente, a responsabilidade é toda da oficina. E como nós somos extremamente responsáveis por tudo que nós executamos, esse tipo de responsabilidade nós não vamos querer. Então, se a transmissão estiver aprovada, vamos fazer a substituição. Não está aprovada, não vamos fazer a substituição. E aí a gente parte para um diagnóstico ou mais aprofundado para identificar o problema, ou, em alguns casos, manutenção da transmissão automática. Beleza? Então é isso aí. Bora pro trabalho, porque tem bastante coisa para fazer e vamos fazer todas as análises. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar dois procedimentos bastante importantes que nós fazemos, que é o diagnóstico eletrônico, para entender como é que está de fato o funcionamento de todo o sistema eletrônico do carro, e não só da transmissão. Por quê? Esses carros modernos, pessoal, têm um sistema chamado rede de comunicação, que são todos os módulos trocando informações entre si. Então imagina o seguinte: você tem informações importantes do motor sendo transmitidas para a transmissão e vice-versa, informações do sistema de ABS sendo transmitidas para o motor, e todos os módulos estão todos trocando informações e conversando. Então, se você tiver um problema, por exemplo, no módulo de ABS, ele pode afetar o bom funcionamento do motor, do câmbio e de outros componentes também que precisam de informações do sistema de ABS, entendem? Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente não olha apenas para o módulo e o sistema de transmissão. Nós olhamos para todo o sistema em si. Então, olha só. Nós estamos vendo aqui, ó, todos os módulos que esse carro tem. Olha a quantidade de módulos que ele tem, tá? Todos os que estão com a descrição em verde não têm códigos de falha, tá bom? E os que estão em vermelho têm códigos de falha. Porém, olha só. Nós estamos vendo aqui que o módulo de controle da transmissão não tem falha. Mas o módulo não ter falha significa que não tem problema? Não. Por quê? Nós precisamos ver os parâmetros de funcionamento da transmissão. Então, olha só. Quando a gente entra aqui no próprio módulo, olha só o que nós temos de parâmetros. Nós temos parâmetros de desempenho, estado, status, funções, pressões, status de pressão. Então, tudo isso daqui, ó, são parâmetros de funcionamento. Vamos entrar em um aqui, ó, pressão e válvulas de controle. Então, nós temos, ó, todas as válvulas que nós, ó, verificamos o funcionamento de cada uma delas. Então, vamos pôr o motor para funcionar aqui, ó. Funcionei o motor. Nós vamos ver aqui parâmetros de funcionamento delas. Aqui agora, ó, nós vemos o funcionamento de cada uma. Então, olha só. O carro está em parking. Nós não temos nenhuma das solenoides aplicando pressão em parking. Então, quando nós vamos colocar para ré, ó, olha o que vai acontecer. Olha lá o que aconteceu, ó. Nós temos a solenoide de pressão B funcionando. Mas e aí, Ratner? Como é que é o funcionamento e esse parâmetro que você está vendo aí? Tá certo? É essa expertise que nós temos. Nós precisamos olhar para os parâmetros, saber o que o módulo está nos indicando e, através desses parâmetros, nós sabemos se o funcionamento da transmissão está correta. E essa é a nossa expertise. É nisso que nós somos treinados a fazer. Muitos mecânicos, infelizmente, não olham para parâmetros e muito menos sabem interpretar esses parâmetros. E essa, pessoal, é um procedimento muito importante, porque é isso daqui que vai nos dizer se a transmissão está saudável, se já pode ter algum possível problema, se já pode estar apresentando alguma anormalidade, entendem? Então, tudo isso daqui é analisado. Eu mostrei para vocês ali apenas alguns parâmetros. Vamos ver alguma outra coisa aqui, ó?
desempenho da caixa de velocidade, ó. Nós temos aqui também, ó, outros parâmetros, como temperatura da caixa, velocidade de entrada, saída e do motor. Então, todos esses parâmetros aqui nós precisamos ver com o carro parado aqui e também em funcionamento, em teste de rodagem. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Com o scanner conectado, nós vamos andar novamente com o carro, porque tem parâmetros aqui que nós só vamos ver em funcionamento. Como, por exemplo, ó, a velocidade de saída. A velocidade de saída, ó, enquanto nós estamos com o carro parado, nós não temos velocidade. Deixa eu movimentar o carro aqui, ó, para mostrar para vocês. Quer ver, ó? Ó, comecei só a movimentar o carro, ó, e nós já estamos vendo velocidade ali. Só que nós precisamos ver se essa velocidade está no parâmetro certo de funcionamento. E isso nós vamos ver só com o carro em movimento. Entendem? Então, olha só, um diagnóstico não é só olhar para a falha, e sim também olhar para os parâmetros de funcionamento, para nós sabermos se de fato temos ou não um problema dentro da transmissão. Tá aí. Procedimento importante, isso daqui, pessoal, não é em 10 minutos que você faz não, tá? Só que muitas vezes você precisa andar com o carro, ver estado de funcionamento, ver como é que está funcionando. Às vezes demora 1, 2 horas para a gente fazer um diagnóstico efetivo aqui. E esse é o nosso trabalho. É isso o que nós entregamos para o dono do carro. Verdade e mostrar de fato como está o funcionamento da transmissão. É isso aí, pessoal, olha só. Depois de todos os procedimentos aprovados, então nós fizemos o diagnóstico eletrônico, verificamos parâmetros de funcionamento e está tudo aprovado. Vamos para o último diagnóstico e o mais importante pré-troca de óleo, que é de fato a análise do fluido e dos componentes que nós temos internos à transmissão. Então olha só, nós drenamos o óleo em 2 bacias diferentes. Notem que uma é graduada e a outra é uma bacia comum. A graduada, nós drenamos o óleo do bujão. Então nós abrimos o bujão e vemos a quantidade de óleo que sai. E aí, olha só, uma informação importante aí para você que costuma fazer troca de óleo parcial. Acha que a troca de óleo parcial é uma boa? Vou te mostrar aqui, olha só. Essa transmissão aqui pegam 9,5 litros de óleo, tá? Então aqui, ó, nós fizemos a drenagem do cárter e olha só, 4 litros. Aqui, ó, nós drenamos o óleo que está dentro do cárter. Deve ter no máximo aqui mais 1 litro de óleo. Cadê os outros 4,5? Aonde que tá? Tá lá dentro da transmissão, pessoal. Vocês não conseguem remover esse óleo de lá. Você só consegue remover esse óleo daqui de dentro se vocês fizerem a abertura da transmissão ou fazer o procedimento de diálise. Porque o que a máquina de diálise vai fazer? Colocar o óleo novo aqui dentro, circular dentro da transmissão e expulsar o óleo velho, fazendo assim o procedimento correto, tanto de limpeza quanto troca total do óleo. Então tá vendo? Quando você faz um procedimento de troca parcial, você está remontando um monte de óleo novo em cima de um monte de óleo velho que ainda está lá dentro da transmissão. É por isso que eu não sou a favor da troca parcial, porque a troca parcial é uma troca errada. Você está perdendo todo o óleo novo que você está colocando, porque você está misturando com um monte de óleo velho. Então aqui, ó, nós já fizemos a primeira análise no óleo. Então a gente vê que, ó, é um óleo já bem sujo, esperado, claro, para quilometragem pelo tempo dele também. Um óleo de 45.013 anos não era para estar diferente, né? A gente vê aqui o cheiro característico dele, tá? A gente sente o cheiro para ver se esse óleo não tem cheiro de queimado, se já não está passando a transmissão de repente por um problema de aquecimento. Então a gente também faz essa análise, tá? E a análise mais importante é de fato aqui, ó, no fundo desse cárter, que nós verificamos, ó, se não tem partículas metálicas, se não tem partículas de composite, aço, ferro, borracha, que são todos componentes que existem dentro da transmissão. Então, se tiver já partículas aqui, o que isso significa? Que a transmissão já está sofrendo com desgastes prematuros. A gente verifica também o filtro, olha aí, ó. O filtro está bem sujo, normal para quilometragem, e tá aí a importância de nós fazermos também a substituição do filtro, porque toda essa sujeira aqui, ó, fica aqui dentro. O filtro faz o seu papel. E aqui também nós temos o ímã, ó. No ímã, nós vemos aqui, ó, que temos uma sujeira. Mas e aí, Ratner? Essa sujeira aí é normal, cara? Olha só como é que tá isso aí. Pessoal, isso aqui é normal, tá bom? Isso daqui é o desgaste natural da transmissão, tá? O que não pode ter aqui? Grandes partículas metálicas. Que aí o que significa? Já desgaste na parte interna da transmissão. Então aqui nesse caso, transmissão aprovada para ser a substituição de óleo, porque não vimos nada de irregular aqui. Olha aí. Tá bem limpinha a transmissão por dentro, tá ótimo, tá?
Esse óleo aqui, pessoal, ele vai continuar escorrendo até o final da vida da transmissão, tá? Não vai parar nunca de escorrer esse óleo. Então nós vamos fazer aqui a limpeza, tudo direitinho, deixar isso aqui tudo limpo, fazer a substituição da vedação do cárter, fazer a substituição do filtro, e aí sim, vamos fazer o procedimento de diálise na transmissão. E aqui também, olha só, importante para carros com tração traseira, tá bom? Carros com tração traseira, temos o diferencial traseiro, que também temos o óleo aqui dentro. Olha só o conjunto de engrenagens dele aí, ó. E olha quanta sujeira que nós temos aqui, ó. Bastante sujeira, então precisa tirar, ó, essa sujeira que fica impregnada aqui, ó, para não ter a contaminação do óleo novo, tá? A gente vê também e faz análise no óleo do diferencial também. Aqui a gente procura, ó, partículas metálicas também. Se tiver partículas metálicas, já significa que temos desgastes prematuros aqui no conjunto do diferencial. Então aqui também precisa ser feita a troca do óleo junto com o óleo da transmissão. E aqui um problema que eu acho meio chato, né? A grande maioria dos carros, eles têm bujão de escoamento aqui, ó, no diferencial traseiro. Esse daqui não tem bujão de escoamento. Então para a gente ter acesso, ó, precisa tirar a tampa. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas poderiam colocar um bujãozinho aqui, né? Ia facilitar a nossa vida. Então vamos fazer aqui a vedação e vamos fazer também a higienização aqui dessa tampa. E aqui é o bujão de colocação de óleo e o bujão de nível de óleo também, tá bom? Agora vamos voltar um pouco lá para a transmissão, que eu quero falar um dado importante para vocês. Olha só. Nós fizemos aqui uma análise preliminar nessa transmissão. Não identificamos nenhum problema na transmissão, então essa transmissão está apta a passar por uma troca de óleo. Mas vamos lá. Troca do fluido da transmissão, o procedimento em si, quando ele é executado corretamente, não coloca defeito na transmissão. Quando que nós podemos ter um defeito de transmissão após uma troca de óleo? Geralmente isso acontece porque você tem um óleo totalmente degradado que já está andando nessa transmissão há muito tempo. Então nós temos componentes de borracha, metálicos, de composite, que podem já ter sofrido por esse óleo velho ter danificado esses componentes. E aí o que acontece? Esse óleo velho aqui, já degradado, já fora da especificação correta, estar mascarando algum defeito interno à transmissão que, após a troca do fluido, esse defeito fique mais evidente. Então é muito importante para você aí também que está pretendendo fazer a troca de óleo da transmissão do seu carro. Geralmente, uma transmissão, quando ela fica com defeito após a troca de óleo, isso já pode ser um defeito interno à transmissão. E é por isso que nós fazemos um diagnóstico preliminar. Porque o diagnóstico preliminar, ele já vai nos dar o direcionamento a se tomar em relação a essa transmissão. Se na hora que nós chegássemos aqui, ó, e tivesse cheio de limalho de ferro, ou alguma coisa aqui que já nos indicasse um problema interno de transmissão, parou. Não vamos executar a troca. Avisa o dono do carro que tem problema, e aí ele resolve se vai fazer a solução ou não. Mas nós não vamos executar uma troca de óleo numa transmissão que já tem problema, porque você pode piorar o defeito, e o pior, a oficina acaba comprando o defeito do carro do cliente. Mas e aí, ô Ratner, pode ser que a transmissão, depois que você faz a troca, mesmo com o diagnóstico, tenha um problema? Sim, é claro. A gente não consegue ver os componentes internos da transmissão. A gente está só vendo aqui, ó, corpo de válvulas, alguns componentes aqui por fora. Lá dentro da transmissão existem vários outros componentes que a gente só consegue ver fazendo isso daqui, ó. Olha o que a gente está fazendo aqui em cima da bancada, ó. Fazendo uma manutenção de transmissão, ó. Aí sim a gente consegue fazer a verificação, ó, de cada um dos componentes. Se você não fizer essa abertura, infelizmente você não vai conseguir ver se tem problema dentro da transmissão. Por isso que o diagnóstico é importante e ele já nos dá um caminho muito bom. Essa transmissão aqui com certeza não terá problemas, porque ela está funcionando muito bem. Pelo diagnóstico que nós fizemos, está tudo certo e com certeza vai receber o óleo sem maiores problemas. Muito bom, hein? Vamos agora fazer a higienização de tudo isso daqui para nós fazermos o procedimento de montagem. Eu vou mostrar para vocês o que esse carro vai receber. Muito bem, olha aí, ó. Todas as peças já aqui em cima da nossa bancada e vamos ver o que esse carro vai receber. Vai receber óleo Fuchs Titan 6400, o óleo específico homologado para essa transmissão da marca Fuchs, excelente qualidade, vai super bem para os carros alemães. Vai receber aqui o óleo 75W90, que é do diferencial traseiro, o produto para descarbonização e limpeza lá do diferencial traseiro,
silicone para nós fazermos a colagem aqui, ó, da tampa traseira lá do diferencial. E dá uma olhada como é que tá essa tampa aqui agora. Rapaz, trocou essa tampa, meu. Muito bom, hein? O cárter também, ó, zeradaço agora. Muito bom, hein? Vai receber aqui o filtro de óleo novinho, zerado. E também vai receber a junta de vedação do cárter. Muito bom, hein? Agora é só nós fazermos a montagem e deixar tudo zerado. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o diferencial traseiro lá limpinho, hein? Olha só, pessoal, agora aqui no diferencial traseiro, ó, tudo limpinho, ó. Fizemos a descarbonização total para tirar toda aquela sujeira que fica impregnada aqui. Olha aí, que diferença, hein? E olha só o quanto de sujeira fica lá dentro e a gente não vê. Olha isso aqui, ó. Toda essa sujeira aí no fundo da bacia, ó, foi sujeira que nós tiramos de lá de dentro, olha só. Tá vendo? Então, como fica bastante sujeira impregnada lá dentro. Então a gente faz a limpeza e agora sim prontinho para nós montarmos de volta para o lugar. Raspamos aqui a cola antiga que tinha para nós fazermos a recolagem e está pronto para ser remontado. Agora vai, hein? E aqui, filtro já instalado, já higienizado devidamente aqui. E agora nós vamos colocar o cárter com a junta nova. Muito bem, olha só. Serviço já concluído aqui, já montamos tudo o necessário aqui. Tanto aqui no cárter, quanto aqui também no diferencial traseiro. E olha só, que diferença, não? Muito bacana? Procedimento de serviço é assim. Olha aí que legal. E olha só, pessoal, procedimento de serviço não é só executar o trabalho bem feito. É organização também na hora de executar o serviço. Olha aí, ó. O carrinho com todos os parafusos separados, os produtos, todas as ferramentas, ó. Ó, bandeja para nós drenarmos óleo velho do sistema. Então aqui agora, ó, nós já preparamos a conexão para a máquina de diálise. Olha aí, ó. Já preparamos a conexão e agora é só conectar a máquina aqui, encher ela e agora a gente começa o procedimento de diálise. E olha ali, ó, as proteções também limpinhas para serem colocadas de volta. Olha aí, ó. Vamos colocar elas sujas de novo? Claro que não, né? Não é só porque está debaixo do carro que ninguém vê que a gente não vai cuidar. Olha aí, ó. Ninguém vê o cárter, mas a gente está fazendo um trabalho de cuidados. Então é isso aí. Manutenção de alta qualidade, é isto. E ó, carro já montado, máquina já instalada e agora nós estamos fazendo todo o procedimento de diálise no sistema. Então olha só, como é que funciona? A máquina está colocando o óleo novo, controlando a pressão de entrada igual à pressão de saída e aqui ó, nós estamos vendo o óleo velho saindo. Qual é a importância da máquina? É sempre fazer o controle de entrada e saída para que não falte óleo dentro da transmissão. E ele faça, de fato, o equilíbrio de pressões lá dentro da transmissão. E aqui, ó, a gente acompanha o óleo velho saindo. A hora que o óleo estiver limpinho, perfeito, troca concluída. Muito bom, hein? Aí sim ficou fácil para nós cuidarmos e fazer o procedimento correto. Muito bom, hein? Olha aí, procedimento de óleo já concluído e agora nós vamos fazer um outro procedimento importantíssimo, que é a aferição de nível de óleo. Mas, ô Radner, precisa mesmo fazer isso? Acho que isso é frescura, hein? Olha só, nós temos aqui uma plataforma que temos todos os dados de cada uma das transmissões. Então, olha só, para esse carro, usa esse modelo de transmissão. Então, nós temos a homologação do fluido, nós temos a quantidade de fluido para troca parcial, para nível e para diálise, recomendação de troca, outros fluidos que tem, no caso, o do diferencial traseiro, se tem acesso a filtro, a troca do filtro, o código do filtro, torques de apertos, se tem válvula termostática ou não, conexão com a máquina para nós fazermos a diálise, e aqui está, ó, o procedimento de nível. Pessoal, o procedimento de nível é extremamente importante para a transmissão. Se você tem óleo a mais ou está faltando óleo na transmissão, tudo isso é prejudicial para ela. Então olha só, o procedimento para essa transmissão é, ó, motor em temperatura entre 70 e 80, passar a alavanca e retirar o bujão de nível. 80 graus aqui, ó, porque nós estamos com a máquina ligada lá na transmissão, olha lá, ó. Já fizemos o procedimento de nível e agora sim a transmissão está acertada e pronta para ser liberada. Agora a gente entra com o aparelho, faz os resets eletrônicos e deixa tudo certo. Pois é, procedimento de troca, procedimento de nível e qualidade no trabalho. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um dos nossos serviços e eu vou fazer uma entrega e uma finalização desse vídeo hoje diferente. Eu vou fazer aqui com o dono do carro. Esse é o Ivan, dono da BMW, que acabou de passar pela nossa experiência.
ele veio aqui pela primeira vez na nossa oficina. Eu vou perguntar para você, como é que você ficou sabendo da nossa oficina? Através da internet, grupos de Facebook. Grupos de Facebook. Nós sempre respondemos lá nos grupos de Facebook, ajudando outras pessoas e também falando da nossa oficina, do tipo de trabalho que nós fazemos para pessoas que têm a necessidade de manutenção automotiva vir até a nossa oficina. Foi a sua primeira experiência com a rádio. O que te levou a, primeiramente, você trazer o carro até aqui na nossa oficina e como foi a sua primeira experiência com a gente? Bom, o que me trouxe até aqui pela primeira vez foram as dicas que ele dava no grupo, sempre prestativo, tentando ajudar, auxiliar, mesmo sem saber se alguém viria ou não. E eu vim experimentar essa oportunidade aqui e me espantei com o atendimento, né, assim, uma coisa absurda. E depois o passo a passo dele explicando tudo que é feito no carro, isso é fantástico, dá uma confiança para a gente muito grande. Ótimo. Porque aqui, pessoal, a gente entrega todo o diagnóstico para o dono do carro. Você já tinha passado por alguma experiência dessa em algum lugar? Nunca fiz esse tipo de atendimento, eu nunca. Acha que é um grande diferencial isso? Você acha que isso faz a diferença? Faz a diferença. Então, pessoal, é isso. É a opinião sincera Com certeza. de um cliente que está passando aqui pela primeira vez na nossa oficina. Recomenda a nossa oficina? Muito, muito satisfeito. Ótimo. Então, pessoal, é isso. Mais um cliente satisfeito com o trabalho que nós fizemos. Lembrando sempre, garantia de 6 meses para todos os serviços que nós fazemos. E se você aí também quer uma manutenção de alta qualidade, já sabe, Hatchner Centro Automotivo, que aqui esse é o nosso trabalho. Então, mais um trabalho sendo concluído e mais um serviço sendo entregue. Muito obrigado. Obrigado a você. E até o próximo vídeo.